A história humana pode ser contada de muitas formas diferentes, mas talvez a forma mais fácil de entender ela seja através de como os países ou impérios lidaram com o seu dinheiro. Toda civilização ela acredita que a sua moeda vai durar para sempre, e todas, sem exceção, estavam erradas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, como Roma e o Império Bizantino, e vocês vão entender como hoje nos Estados Unidos a gente tem muitas semelhanças. Os padrões são parecidos, primeiro os impérios crescem, eles se expandem, depois emitem promessas para a sociedade, para essas promessas se concretizarem eles precisam criar dívidas e constroem por um tempo uma sensação de estabilidade. Mas em algum momento a conta não fecha e começa a dar problemas. E nesse vídeo eu quero falar para vocês de alguns ativos que sempre sobreviveram nesses momentos de instabilidade. E por que alguns deles são importantes de estarem dentro da tua carteira. Bom, eu vou dar alguns exemplos para entender como acontece esse processo de queda. Eu vou começar por Roma. Roma ela criou o denário, que era uma moeda de prata pura, que circulava por todo o império. Durante séculos, ela simbolizou poder e confiança dentro do império. Essa moeda ela era aceita em todos os lugares e tinha um valor real dela. As pessoas entendiam quão valiosa ela era. Mas com o passar do tempo, os imperadores começaram a corromper esse princípio. Por verem que a moeda era forte, eles buscaram formas de aumentar a produção dela. Porém, a extração de prata era pequena na época. Se a expansão do império fosse depender de quanto de prata que eles conseguiam acumular, esse crescimento ia ser muito lento. Os imperadores eles queriam que o seu nome ficasse na história. Então, eles não podiam esperar anos e anos para buscar essa expansão. Toda a guerra sempre foi muito cara. Então eles começaram a fazer misturas para diluir o metal. A moeda que antes era 100% prata, começou a ficar 90% prata, 10% cobre. Quanto mais o império crescia, mais era necessário sustentar esse crescimento. Então era necessário diluir ainda mais as moedas. Cada nova cunhagem trazia menos prata e mais cobre. Até que chegou um momento que o denário virou uma moeda avermelhada. Claramente as pessoas entenderam o que estava sendo feito muito antes de chegar nessa fase. E quem prestou atenção a esses detalhes soube se proteger. O colapso monetário foi o começo do fim do Império Romano, porque quando o dinheiro deixa de medir valor, a sociedade ela perde noção de custos e preços. Outro exemplo, séculos depois, foi do Império Bizantino. Eles tinham a moeda sólidos, era uma moeda de ouro, como o denário, muito confiável durante a Idade Média. Com o tempo, os governantes começaram a fazer o mesmo processo com o ouro, deixando ele menos puro para poder ter mais moedas em circulação. E quando a confiança que sustentava o comércio quebrou, o Império Bizantino, assim como o romano, caiu. Agora a gente pode pensar nos dias de hoje. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando ela terminou, o mundo foi devastado e ele precisava dessa reconstrução. Os Estados Unidos assumiram um papel de protagonista nesse momento, principalmente mantendo a guarda de boa parte do ouro do mundo todo. E em troca, o resto do planeta aceitava dólares para essa reconstrução. Mas em 1971, o Nixon cortou esse lastro que existia e novamente a gente entrou no mesmo padrão que os outros impérios. Os Estados Unidos basicamente teve carta branca para imprimir quanto dinheiro precisaria para fazer essa reconstrução da Europa e também a expansão do seu domínio sobre esses países. Ou seja, os americanos eles começaram a diluir sua moeda, porém, claro, que agora não como antigamente, de uma forma diferente. Mas note que nenhum desses outros impérios teve uma queda rápida. O Império Romano levou 150 anos para cair e o Bizantino 250 anos. O dólar está nesse padrão há apenas 80 anos, porém as coisas acontecem muito mais rápido atualmente. O processo ele é sempre o mesmo. A moeda possui muita credibilidade até o momento que ela começa a dar sinais de excesso. O que em um momento foi considerado valor acaba ruindo, e tudo tem como base a confiança. Eu não acho que os Estados Unidos eles vão perder o reinado nos próximos anos. Eu acho que esse ciclo talvez demoraria pelo menos mais 20 ou 30 anos para acontecer. Porém, a gente já viu outros países começando a mexer seus pauzinhos, como a China. Começamos a ver alternativas como o ouro voltando a ficar aquecido. Começamos a ver também parte do sistema comprando Bitcoin como uma possível reserva futura de valor. E chegamos num ponto
que a partir de agora cada ciclo econômico é sustentado por uma dose que precisa de uma alucinação monetária cada vez maior. E aqui está um ponto central do que eu quero falar. Não importa se o colapso vai vir pelo excesso de impressão, por uma guerra ou por algum impacto social específico. Todos eles circundam em volta da confiança perdida. A Alemanha, em 1923, viu o marco valer menos que uma folha de sulfite. A América Latina já tem, eu acredito que um doutorado nisso, né? O Brasil, nos anos 80, viveu uma hiperinflação. A Argentina, nos últimos 15 anos, viu o peso ir de 5 para 1.500 em 12 anos. E sempre existem coisas que ganham valor nesses momentos de crise. A crise que a gente está hoje, e não ache que a gente já não está no meio de uma. Ela vem se construindo há anos, talvez décadas. Por quê? Porque toda vez que o mercado sofria e daria uma possível recessão, o Banco Central intervia e salvava a economia. Eu, como adepto da escola austríaca, acredito que esse é um dos maiores erros, porque você não ensina quem errou. Quando um banco comete excesso de alavancagem, chega próximo de falir e ele é salvo, basicamente você está enviando um sinal que sempre que precisar tem alguém que vai proteger ele. O colapso de hoje não vem se construindo em um único dia, ele é gradual e ele vem se acumulando por um bom tempo. E enquanto o cidadão comum precisa se adaptar a essa inflação persistente, os grandes players do mercado financeiro, eles continuam fazendo o que sempre fazem. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, vendeu milhões de suas posições recentemente do banco. Vemos também o CEO da Nvidia, o Jeff Bezos da Amazon, todos venderam milhões de dólares em ações. E para quem gosta do Warren Buffett, sabe que ele já está sentado em 391 bilhões de dólares em títulos de curto prazo, esperando o momento perfeito para comprar ativos baratos. Se você olhar para todos os colapsos da história, vocês vão perceber um padrão. Você não precisa ser o mais matemático, o mais inteligente de todos. Precisa ser um dos primeiros a entender os sinais, desconfiar e ter a paciência de esperar o momento certo. Os governos, eles não resistem a essa tentação de imprimir dinheiro. E que ativos são esses que a gente precisa ter? Que ativos que sobrevivem no meio desse caos que a gente está próximo de viver e que passaram já por outras crises. Só antes de falar deles, eu quero dizer que a próxima crise que a gente vai viver, na minha visão, é uma crise deflacionária. As coisas vão cair muito de preço. E ativos que hoje custam 100 podem ser comprados por 10 ou 20 daqui a um tempo. Então, basicamente, na minha visão, tudo vai cair. Nada vai sustentar o primeiro baque. E isso é importante você entender. Nenhum ativo vai passar ileso. Porém, existem algumas coisas, na minha visão, que no longo prazo são essenciais. Ativos como o ouro e terras são exemplos claros disso. A gente tem um novo modelo de ativo que é o Bitcoin, que vai precisar se provar nesse momento. Existe também outro tipo que a gente pode colocar como ativo, que são essenciais nesse momento, que são geradores de produtividade para a sociedade. Esses sim vão crescer quando a sociedade mais precisar. Essas são as formas de riqueza que não perdem valor com o tempo. Por isso, para mim, existem duas coisas que vão ajudar você nesse momento. Ter parte do teu dinheiro em títulos curtos ou simplesmente caixa. Talvez alguns de vocês vão querer dinheiro físico. É uma excelente opção. E outra coisa são as proteções de carteira. Elas vão funcionar justamente no inverso de todo o movimento. Enquanto o mercado estiver com seus ativos derretendo, você está com a tua carteira protegida nessa queda e possivelmente ganhando dinheiro nesse momento. Essa estratégia concebida lá atrás pelo Nassim Taleb mostra que eventos como esse acontecem raramente, talvez uma vez a cada 15 ou até 20 anos, mas eles geram retornos formidáveis, extraordinários. Só para você ter uma ideia, o fundo do Nassim Taleb, gerido pelo Mark Spitznagel, na crise de 2020, saiu de 550 milhões para 20 bilhões de dólares. Ou seja, enquanto todo mundo perdia valor com a pandemia, eles conseguiram multiplicar o patrimônio deles. Os investidores que sabem usar esse caos como oportunidades, eles mudam de patamar financeiro nesses momentos. Porque toda crise nada mais é que uma redistribuição das pessoas que estão mais expostas para aquelas que estão mais preparadas e que são mais pacientes.
A história, ela se repete, não porque a gente esquece o passado, mas porque a gente insiste em acreditar que dessa vez é diferente, mas nunca é. A moeda muda, o império muda, mas o comportamento humano permanece basicamente sempre o mesmo. E é por isso que a proteção patrimonial vai muito além de ter ouro ou Bitcoin. Ela começa na consciência da proteção. O dinheiro é só um símbolo, mas o que ele representa é importante. Caso você não esteja protegido e deseja organizar os seus ativos para esse momento, clique no botão abaixo e vem falar diretamente comigo. Eu também vou deixar alguns vídeos como sugestão aqui para vocês continuarem os seus estudos. Um abraço.